Compartilhar a tela também. Bom, vou voltar no finalzinho da aula, só na ilustração aqui. Então, para a gente entender o que são superfícies equipotenciais. No caso, superfícies equipotenciais são superfícies que se encontram no mesmo potencial. Pode ser potencial elétrico, potencial gravitacional, tá? Então, naquela minha figura, pontos que se encontram, corpos que se encontram nessa curva de nível aqui relacionada a 1050, esses corpos estão sobre o mesmo potencial gravitacional, tá? Aqui nessa linha, nessa curva de nível de 950, todos os corpos que se encontram sobre essa curva se encontram ao mesmo potencial gravitacional. Então existe uma diferença de potencial de 100 entre os corpos nessa curva de 1050 para esses corpos na curva de 950. A mesma coisa vai acontecer com a carga elétrica. Então, ó, para uma carga elétrica pontiforme isolada Q, o potencial elétrico em um ponto próximo dela pode ser calculado por essa expressão que nós já vimos. Potencial elétrico num ponto D, num ponto a uma distância D qualquer, é a constante eletrostática vezes o valor da carga que gera este potencial, tá? Vezes, é dividido pela distância dele. Então, observem, assim, todos os pontos que estão à mesma distância da carga apresentam o mesmo potencial elétrico. É igual a curva de nível. Como o lugar geométrico dos pontos que equidistam de outro ponto estabelece uma superfície esférica, pode-se afirmar que este é o formato geométrico das superfícies equipotenciais de uma carga pontiforme, ou seja, a posição dessa carga corresponde ao centro dessa superfície. Então, eu tenho uma carga aqui, vou pegar um negócio aqui, só um minutinho. Vamos supor o seguinte, ó, tem essa bolinha de tênis aqui. Essa bolinha de tênis é a minha carga que gera o campo. Então, ela vai gerar o campo ao redor dela relacionado a uma superfície esférica. Então, qualquer corpo que esteja posicionado dentro dessa região de campo, se ele estiver sobre uma mesma linha equipotencial, ele vai estar sempre a uma mesma distância do centro dessa carga, certo? Então, um exemplo aqui, ó, campo elétrico gerado pela carga positiva e campo elétrico gerado por uma carga negativa. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, ó, tô vendo essa linha tracejada aqui, ó, mais externa. Essa linha tracejada externa aqui, eu tenho a representação de dois pontos, o ponto A e um ponto B, que representam cargas elétricas que estão sobre essa mesma linha equipotencial. Então, o potencial elétrico em A e o potencial elétrico em B é o mesmo. O potencial elétrico em C é diferente. No caso aqui, o potencial elétrico em C é maior que em B e em A. Tá? Por que ele é maior? Porque ele está mais próximo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Os potenciais elétricos em D e em E, eles são os mesmos. Por quê? Porque eles estão sobre a mesma linha equipotencial. O potencial elétrico em F é diferente do potencial elétrico em D e em E. No caso, ele é menor, tá? Então, ó, cargas pontiformes imersas em meios isotrópicos, ou seja, o que são esses meios isotrópicos? São meios onde as propriedades dessas cargas são iguais em todas as direções. Por exemplo, a velocidade de propagação dessas cargas em relação ao ponto A e ao ponto B aqui, por exemplo, é a mesma em todas as direções. Essa é a ideia de meios isotrópicos, tá? Então, ó, cargas pontiformes imersas em meios isotrópicos produzem superfícies equipotenciais esféricas. Então, ó, a carga está aqui,
eu estou tendo a produção da superfície equipotencial nas 3 direções ao redor dessa minha carga. Na imagem, A está na mesma superfície equipotencial de B. Por quê? Está sobre a mesma linha. Assim como D está na mesma superfície equipotencial de E. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar agora na carga na superfície equipotencial gerada por 2 placas paralelas. Se as superfícies equipotenciais de cargas pontiformes são esferas, as superfícies equipotenciais de campos elétricos uniformes são planares, uma vez que as superfícies devem ser perpendiculares às linhas de campos. Ou seja, numa carga esférica, eu gero a superfície equipotencial com uma formação geométrica igual à da carga. Eu gero uma superfície equipotencial associada ao campo elétrico, associada a essa esfera. Agora, já entre 2 placas planas paralelas, as superfícies equipotenciais, elas terão os mesmos formatos dessas placas planas paralelas. Elas serão planares, certo? Elas serão superfícies planas. Por quê? Porque essas superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo gerado. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 placas planas paralelas produzindo superfícies equipotenciais. Vamos entender uma coisa. Na placa positiva, o campo elétrico, as linhas de campo são de afastamento. Nas placas negativas, as linhas de campo são de aproximação. Olha que legal, ó. Em relação ao ponto A, B e C, associado aqui às 2 placas, né? Quanto mais próxima da placa positiva, maior é o campo, e quanto mais afastado dessa placa negativa, maior é esse campo também, eu posso estabelecer essa relação. O potencial em A sendo maior que o potencial em B, sendo maior que o potencial em C. Então, o que vai acontecer aqui? Todo mundo que estiver sobre essa placa gerada pelo campo em A, vai estar sobre o mesmo potencial elétrico, assim como todo mundo que estiver em B está sobre o mesmo potencial elétrico de B, e todo mundo que estiver nessa região plana aqui de C também está sobre o mesmo potencial elétrico. Só que, em relação aos 3, o potencial em A é maior que em B, e em B é maior que C, devido a essa relação de distância, né? Quanto mais próxima da positiva, maior é o potencial gerado por essa placa positiva, e quanto mais afastado da placa negativa, maior esse potencial, tá? Porque no caso da placa negativa, eu vou gerar campo elétrico associado a um trabalho forçado. Nós vamos ver depois isso direitinho, daqui a pouco. Então, ó, aí, ó, trabalho e potencial elétrico e um campo elétrico uniforme. Para nós, o que interessa é isso. Na hora que a gente for fazer o estudo da eletrodinâmica, nós vamos trabalhar com essa ideia de campo elétrico uniforme, porque dentro de um fio condutor, que eu vou ter movimentação de cargas negativas, né, que eu vou ter movimentação de elétrons, eu vou estar sempre gerando um campo elétrico uniforme dentro desse fio condutor. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Imagine que uma carga de prova Q pontiforme positiva é análogo, tá, com negativo. É abandonada em um campo elétrico uniforme, em um ponto A, com potencial elétrico VA. Então, aqui, ó, nessa linha aqui, ó, essa linha preta vertical representa a superfície equipotencial. Então, todo mundo que está sobre essa linha preta vertical aqui está sobre o mesmo potencial elétrico dessa carga aqui, tá? Porque essas superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. Bom, em virtude da ação da força elétrica, no caso aqui de repulsão, em relação à placa plana positiva, que nesse caso é constante,
essa carga se desloca até B de potencial elétrico VB. Então, vamos entender uma coisa. Ó. Eu estou lançando uma carga de prova Q positiva numa região de campo elétrico uniforme. Então, a força gerada vai ser sempre a mesma. É constante. Por quê? Porque o campo elétrico é constante também. Aí, o que vai acontecer? Ó? Devido à ação dessa força, a carga vai deslocar de A até B. Ou seja, houve o deslocamento da carga devido à ação dessa força. Ou seja, houve realização de trabalho. O deslocamento da carga do ponto A até o ponto B gerou velocidade nessa carga. Variou a velocidade dessa carga. Então, houve variação de energia cinética. Houve realização de trabalho. A transformação de um tipo de energia em outro. Então, ó, no movimento de uma superfície A equipotencial para outra B, há realização de trabalho, uma vez que a força aplicada e deslocamento realizado. Perfeito. Eu posso associar essa realização de trabalho à variação da energia cinética da carga e à variação da energia potencial elétrica. Eu posso associar as duas coisas. Então, ó, no transporte da carga de prova do ponto entre as superfícies equipotenciais, a força elétrica realiza um trabalho que pode ser calculado de dois modos. Então, ó, vamos entender uma coisa aqui. O trabalho da força elétrica para deslocar a carga do ponto A até o ponto B, ele está relacionado ao produto da carga pela diferença de potencial associado às superfícies equipotenciais A e B. Tá? Então, isso daqui é uma definição de trabalho de força elétrica associando a carga elétrica e a diferença de potencial. Então, eu posso definir que o trabalho da força elétrica para deslocar a carga do ponto A até o ponto B é o valor dessa carga de prova vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, isso é uma definição de trabalho de força elétrica associando carga. Porém, eu posso dar uma ideia de trabalho para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B, associando ao trabalho dessa força mecânica, por exemplo. Então, o que é o trabalho de uma força na mecânica? É a força vezes deslocamento multiplicado pelo ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Olha, eles são paralelos. Por isso que multiplicado pelo cosseno de zero aqui. Então, na mecânica, o trabalho de uma força, ele está sempre associado à força ao deslocamento. Tá? Aí, o que acontece? Essa expressão tem mesmo o primeiro membro. Então, posso igualar essas duas equações. Olha lá, ó, igualando essas duas equações, eu posso dizer que o trabalho da força elétrica, que é a carga de prova vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B, é igual ao trabalho da força elétrica associando ao trabalho da força mecânica. Bom, como a força elétrica pode ser descrita em função do campo, né? O campo elétrico é uniforme, essa força elétrica é E vezes Q, eu posso trocar a força FE aqui por E vezes Q na minha expressão. Então, eu posso estabelecer essa relação cortando a carga Q. Que a diferença de potencial provocado entre os pontos A e o ponto B é o campo elétrico uniforme vezes a variação da distância. Tem uma fórmula que fica mais fácil de guardar. U igual a E vezes D. Então, tem uma maneira de memorizar isso, que se eu trocar o primeiro membro com o segundo membro, fica E vezes D igual a U. EDU é a relação que eu tenho entre diferença de potencial entre os dois pontos, campo elétrico uniforme. Tá? Bom, essa equação somente é válida para campos elétricos uniformes, tá?
essa equação U igual a E vezes D aqui só serve para campo elétrico uniforme. Ó, U é a diferença de potencial entre os pontos A entre os pontos A e B. E é o campo elétrico no qual essa carga foi inserida, campo elétrico uniforme, e D é a distância entre essas linhas equipotenciais A e B. Então, ó, é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O U é essa diferença de potencial VA-VB. O E é representado por essas linhas em vermelho aqui, que é o campo elétrico uniforme, e o D é a distância entre A e B, tá? Bom, essa equação, então, ela somente é válida para campos elétricos uniformes, nos quais a força elétrica é constante. E por isso a relação trabalho igual a força vezes deslocamento pode ser aplicada. Por quê? Porque essa expressão aqui, pessoal, lá na mecânica, ela só pode ser utilizada quando eu estou calculando o trabalho de uma força constante. Trabalho de forças variáveis, eu jogo a força que está variando num gráfico força por deslocamento, eu calculo esse trabalho representado numericamente pela área da região formada por essa força em deslocamento, tá? Então, eu só posso utilizar essa relação para forças constantes. Como numa região de campo elétrico uniforme, a força vai ser sempre constante, eu posso aplicar essa relação. Então, ó, fazendo uso da última equação, o trabalho da força elétrica para campos elétricos pode ser descrito como, então, ó, trabalho da força elétrica no campo elétrico uniforme é o produto da carga de prova pela diferença de potencial que eu tenho entre duas linhas equipotenciais. Como essa diferença de potencial é dado pelo produto do campo elétrico, que é uniforme, e a distância entre essas duas superfícies equipotenciais, eu posso estabelecer essa relação. Então, para ficar bacana e relacionar com essa equação U igual a E vezes D, eu posso calcular esse trabalho de A para B por essa expressão aqui, fica mais fácil de memorizar, né? Q vezes E vezes D, onde esse D representa essa variação de distância entre A e B, é a distância entre esses dois pontos. Tranquilo, gente? Bom, a gente vai conseguir entrar já nesses exercícios, tá? Eu acho válido a gente já ir resolvendo. Aí, segunda-feira, a gente vai ter um conteúdo menor e a gente já pode começar outro assunto. Eu acredito que eu consiga resolver esses exercícios. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, as atividades de potencial elétrico, elas se encontram na página 45 da apostila de vocês. São 6 exercícios. Então, observe. Primeiro exercício. Uma carga negativa Q maiúsculo se movimenta ao longo de uma superfície equipotencial. Grifa isso na apostila de vocês. Superfície equipotencial. Então, essa carga ela está se deslocando ao longo dessa superfície equipotencial, indo de um ponto A até um ponto B. Pode-se afirmar que a diferença de potencial entre A e B e o trabalho realizado para deslocar a carga entre esses dois pontos são, respectivamente, positivo e nulo, positivo e negativo, nulo e positivo, negativo e positivo, nula e nulo. Bom, vamos entender uma coisa. A carga está indo de um ponto A até um ponto B sobre a mesma superfície equipotencial. Ou seja, vamos lembrar lá da curva de nível. Um corpo que se desloca sobre uma mesma curva de nível, ele sempre se encontra a uma mesma altura em relação a um plano de referência qualquer. Então, eu não tenho diferença de altura, eu não tenho diferença de potencial. A mesma coisa vai acontecer aqui. Como essa carga está deslocando sobre a mesma superfície que o potencial,
indo do ponto A até o ponto B, o potencial em A é igual ao potencial em B. Então, a diferença de potencial é zero. Como o trabalho está relacionado a essa diferença de potencial, como o trabalho é calculado multiplicando-se o valor dessa carga pela diferença de potencial e pela distância entre essas duas superfícies potenciais, como esse trabalho como essa diferença de potencial é nula, esse trabalho também vai ser zero. Então, olha lá, ó, como a superfície equipotencial em A é igual a B, a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser igual a zero. O trabalho relaciona essa diferença de potencial. Independente do valor da carga, se eu estou multiplicando por zero, esse trabalho vai ser igual a zero também. Então, olha lá, ó, como a superfície é equipotencial, potencial em A é igual ao potencial em B. Assim, a diferença de potencial entre os dois pontos A e B é zero. E o trabalho? Como essa diferença aqui é zero, esse trabalho também vai ser igual a zero. Eu tenho como resposta a letra I. Aí o exercício 2. Em um ponto P no vácuo, situado a uma distância de 9 vezes 10 elevado a 1 centímetro de uma carga Q, existe um potencial elétrico igual a 5 vezes 10 a quarta volt. Qual é o valor dessa carga aqui? Fácil. O potencial ele vai relacionar a constante eletrostática multiplicada pela razão entre o valor da carga e a distância. Só que eu tenho que lembrar, a distância é em metros. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 100, ó. Ou melhor, multiplicar por 10 a menos 2. Então, como é que vai ficar isso? Olha lá, ó. Tá certinho. Multiplicou por 10 a menos 2, é 10 a menos 1 aqui, tá certinho, tá correto. Eu que viajei aqui. Então, ó, o potencial V vai ser K vezes Q dividido por D. Certo? O que foi dado? O potencial, 5 vezes 10 a quarta. Nós temos a constante eletrostática no meio, que não foi dada, mas ela é 9 vezes 10 a nona. E o valor da distância que essa carga se encontra, que é de 9 vezes 10 a menos 1. Ah, professor, mas está 9 vezes 10 a 1 aqui. É porque aqui está em centímetro. Eu tenho que passar para metro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado ao expoente 1 vezes 10 elevado ao expoente menos 2. Por isso que dá 9 vezes 10 a menos 1 aqui. Aí o resto é cálculo, né? Divide 9 por 9 aqui, vai ficar 5 vezes 10 a quarta igual a 10 a décima. Por isso que dá 5 vezes 10 a menos 6 aqui, porque esse 10 a décima que vai ficar no numerador vai passar dividindo 5 vezes 10 a quarta. Então, é só dividir a potência, tá? Então, essa carga, ela vale 5 microcoulombs. Aí seria uma resposta mais legal ainda, tá? Como é uma questão aberta, quanto mais conhecimento associado à questão você inserir, mais valorizada é a tua questão. Então, ao invés de você dar o resultado de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs e colocar o resultado, ou 5 microcoulombs, ele é mais valorizado. 3. Uma partícula pontual Q é colocada na origem de um plano cartesiano e dois pontos A e B são destacados. A carga Q gera sobre o ponto A um campo elétrico e um potencial elétrico V. Beleza. Utilizando como base o campo e o potencial elétrico em A, determine o campo e o potencial elétrico sobre o ponto B. Então, ó, observe que essa carga aqui gerou um campo em A relacionado a essa linha horizontal e ela vai gerar um campo elétrico em B relacionado a essa distância aqui que é oblíqua. Então, para eu ter esse ponto B aqui, é porque eu tenho um deslocamento de 3 quadradinhos aqui na horizontal
e de 4 quadradinhos aqui na vertical. Então, ó, a carga, o ponto A está a uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Essa daqui está a uma distância de 5. Vamos estabelecer essa relação, tá? Então, observe. A distância de A até aqui é de 10 quadradinhos. Chamando essa distância de D, nós temos que o campo elétrico gerado em A é KQ dividido por D quadrado. Eu não vou pôr valor numérico, tá? Eu vou estabelecer essa relação com a distância. E o potencial gerado o potencial elétrico gerado em A é K vezes Q sobre D. Então, essas aqui são as representações, né? São as expressões que estabelecem o campo elétrico e o potencial elétrico. Observe que a carga A está a uma distância de 10 quadradinhos, e eu chamei esses 10 quadradinhos de D. Aí, ó, a distância de B até Q é de 5 quadradinhos. Por quê? Porque ele é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, onde meu cateto horizontal vale 3 e o vertical vale 4. Ou seja, se eu chamei de T essa distância de 10 quadradinhos em relação ao ponto A, como a distância em relação ao ponto B deu 5 quadradinhos, a distância do ponto B até a carga Q é a metade da distância de A até a carga Q. Por isso que ele estabeleceu essa relação, ó. Dividir a distância por 2. Então, fica legal isso, né? A gente estabelece essa relação entre distância e o campo elétrico e o potencial elétrico. Olha lá, ó. Como o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se a distância for a metade, o campo elétrico é 4 vezes maior. É só jogar na expressão. E como o potencial elétrico é inversamente proporcional ao valor da distância, se a distância agora é metade, o campo elétrico é o dobro do campo elétrico do ponto A. Tá? Então, aqui ficou bem legal essa relação, né? Estabeleceu a ideia de quanto mais afastado em relação a essa carga, maior é o campo elétrico, menor é o campo elétrico gerado. Quanto mais próximo, maior é o campo elétrico, maior é o potencial elétrico. Olha lá, ó. A distância de B até Q é a metade da distância de A até Q. Então, quadruplica o campo, dobra o potencial. Beleza? Bom, duas cargas pontuais, QA e QB, são posicionadas nos vértices A e B de um triângulo equilátero ABC de lado 3 centímetros. Sabendo que as cargas encontram-se no vácuo e que QA é igual a 6 microcoulombs e QB igual a menos 8 microcoulombs, determine o potencial elétrico resultante no ponto C. Qual que é a ideia? Para determinar o potencial elétrico resultante, basta somar algebricamente os potenciais criados em cada uma das cargas. Ó, a carga QA e QB estão nos vértices A e B do triângulo, a uma distância de 3 centímetros. Então, eu vou calcular o potencial gerado por essa carga QA aqui, essa distância de 3, e o potencial gerado por essa carga B aqui, essa distância de 3. Como é que eu calculo o potencial em C? É só somar os potenciais em A e em B, tá? Olha lá, ó, para a carga A, o potencial gerado por essa carga aqui, ó, de 6 microcoulombs, vai ser a constante vezes o valor da carga dividido pela distância D. 3 centímetros eu tenho que passar para metro. Então, ó, 9 vezes 10 a nona é a constante. 6 microcoulombs, 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 2, que é essa distância de 3 centímetros em metro.
Então, eu vou ter um potencial gerado de 18 vezes 10 à quinta, certo? Por que 18 vezes 10 à quinta? É fácil, ó. 6 por 3 aqui vai dar 2, 9 vezes 2, 18. Aí é só resolver a potência. O que vai ficar aqui em cima? 10 à nona vezes 10 a menos 6 dá 10 à terceira. Dividido por 10 a menos 2, sobe positivo. Vai dar 10 à quinta. Aí passou para a notação científica para ficar mais bonito. Ficou 1,8 vezes 10 à sexta volt. O potencial elétrico gerado pela carga A. Aí o potencial elétrico gerado pela carga B. Observe que eles estão no vértice de um triângulo equilátero. Então essa distância é a mesma. Só que a carga agora é uma carga de menos 8 microcoulombs. Eu tenho que levar em consideração o sinal da carga. Bom, multiplicando 9 vezes 10 à nona por menos 8 vezes 10 a menos 6, fazendo a conta direta, dá menos 72 vezes 10 à terceira. Dividido por 3 vezes 10 a menos 2, 72 por 3 vai dar 24. 10 à terceira por 10 a menos 2 dá 10 à quinta. Então, passando para a notação científica, dá menos 2,4 vezes 10 a sexta volt. Aí o potencial total em C é a soma algébrica desses potenciais, tá? É a soma normal desses dois potenciais. Ele, no impresso aqui, tem uma continha errada, que é agora que eu vi. Não é menos 7,2, não, é menos 2,4 aqui, porque senão não dá esse menos 6, 0,6 vezes 10 a sexta, né? Então, a subtração aqui ela é feita, a soma algébrica, mais bonito, é feita subtraindo-se 1,8 vezes 10 a sexta com menos 2,4 vezes 10 a sexta. O resultado é esse menos 0,6 vezes 10 a sexta e o resultado final tem duas coisas erradas aí que eu vou resolver e vou mandar para vocês depois. Primeira, não é menos 7,2, é menos 2,4. Segunda, não pode ser milivolt. O expoente não é microvolt que está colocado aí, né? O expoente não é 10 a menos 3. O expoente é 6. Então dá megavolt. Eu vou arrumar isso daí e vou mandar para vocês à tarde. Tá? Pode ficar tranquilo. Então a resposta é esse valor aqui, mas vou fazer a ressalva. Aqui é menos 2,4 e aqui o múltiplo é mega, tá? Porque é 10 a sexta. Eu arrumo, mando para vocês, pode ficar tranquilo. Mas tá gravado, então dá para a gente entender o que está acontecendo. Exercício. Ah, outra coisa. Pulei o exercício 5. Eu vou mandar o exercício 5 para vocês resolvido também, tá? Exercício 6. Em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulombs, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 8 joules. Determine a energia potencial elétrica em P, o potencial elétrico neste ponto P aí. Então, o que vai acontecer, pessoal? Essa carga ela vai de um ponto P até uma região muito distante. Então, eu posso considerar essa região muito distante como o infinito. Neste infinito, essa distância associada a esse infinito produz energia elétrica nula. Porque essa energia potencial elétrica, desculpa, vai estar relacionada ao inverso da distância.
Então, se eu aumento muito essa distância, eu estou tendendo isso para o infinito, eu tendo o resultado para zero. Então, ó, o trabalho dessa força elétrica para levar a carga do ponto P até o infinito é a variação negativa dessa energia potencial. Por que é a variação negativa dessa energia potencial? Porque só depende da energia potencial no início e no final. Então, ó, esse trabalho é de 8 joules, foi dado aqui, ó. A energia potencial elétrica no infinito é zero. E eu calculo a energia potencial elétrica no ponto P. Então, ó, eu estabeleci esse sinal de menos, porque o sinal de menos aqui ele está relacionado à variação negativa, né? A variação é sempre o final menos inicial. Como energia, força elétrica é força conservativa, essa força, o trabalho dessa força depende da energia potencial inicial e final. Por isso que eu coloco o sinal de menos, para poder inverter isso. Então, como a energia potencial no infinito é zero, multiplicando esses dois sinais negativos aqui, a energia potencial no ponto P está relacionada ao próprio trabalho realizado, que é de 8 joules. Aí o potencial elétrico em P, basta estabelecer essa relação utilizando agora para o trabalho para deslocar a carga do ponto P até o infinito, a relação que estabelece o produto entre a carga e a diferença de potencial. Então, ó, o trabalho é 8. A carga é 4 microcoulombs, que foi dada. E a diferença de potencial, como é que ela vai ficar? O potencial elétrico no infinito, essa distância tendendo para o infinito, gera um potencial nulo. Então, eu vou estabelecer uma relação entre o produto da carga e o potencial elétrico no ponto P. Foi dado trabalho de 8 joules, o produto, a carga de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é 4 microcoulomb, calculo o potencial elétrico em P. Então, se eu passar 4 vezes 10 a menos 6, dividindo esse 8, eu vou ter um potencial elétrico em P de 2 vezes 10 a sexta volt. Tá? Essa é a resposta. Bom, como eu consegui, faltou exercício 5, mas eu vou mandar. Aí eu faço assim, eu mando o exercício 5 para vocês, incluído nesse slide, e segunda-feira eu resolvo ele, tá? Na aula. Dá para a gente fechar mais uma sequência aí de exercícios, tá? Que são as atividades de 6 a 11 da sessão Hora de Estudo. Isso daí se encontra 6 a 11 nas páginas. Isso daí também precisa para entregar sexta? Também para entregar sexta-feira, tá? Aí já a gente fecha essa ideia, ó. O de 6 a 11, página 60 e 61. Então, o que vocês têm que me entregar na sexta-feira? Exercícios de 1 a 11, tá? Aí vai ter um pouquinho mais de trabalho aí para vocês. Então, isso daí também para dia 14, me entreguem isso. Resolvido, a gente vai mantendo as nossas atividades em dia. Beleza, pessoal? Então, ó, pode ficar tranquilo. Eu vou enviar. Nossa, estou com a garganta ruim aqui. Eu vou enviar para vocês esse slide à tarde, incluindo esse exercício 5. Aí, na segunda-feira, na aula à tarde, eu resolvo para vocês essa atividade 5, tá? Não deixa eu esquecer, não, para não ficar nada para trás aí. Beleza, pessoal? Bom, hoje é isso, tá? Eu consegui terminar o assunto, hoje é isso. Aí eu vou ver se eu já consigo mandar daqui a pouco para vocês, porque eu tenho aula agora às 10 para as 11 com o segundo médio.
Então, eu consigo aí um intervalinho para mandar isso para vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às atividades, pode me mandar um e-mail que eu resolvo para vocês. Ou se a solução for uma solução muito complexa, eu resolvo na aula de segunda-feira. Então, dúvidas, me mandem e-mail com essas dúvidas, que a gente aproveita a aula de segunda-feira antes de iniciar a aula para resolver esses exercícios que vocês terão dúvidas. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje é isso. Tá? Boa semana aí para vocês, bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até mais. Falou, Bruna. Um abraço. Tchau, Mariana. Tudo de bom. Um abração para vocês.